Olá, meus queridos e amados deste canal da Jusnova no YouTube. Hoje a gente vai conversar sobre mitos e verdades sobre a mediação. Quais são os grandes mitos e as grandes verdades que esta forma de resolução de conflitos carrega. Hoje eu quero contar para vocês algumas curiosidades e também fatos que muitos clientes pensavam antes de iniciar a sua mediação sobre a mediação propriamente dita. Bora? Antes de começar esse vídeo, eu preciso pedir para que você siga esse canal, se inscreva. Se você ainda não é um inscrito, seja um, ajude esta pessoa que vos fala, né? É muito importante que você siga o canal, é muito importante que você seja inscrito, para que a gente possa continuar mostrando esse conteúdo. Além disso, ative as notificações, o sininho que fica aqui embaixo, para você não perder nenhum conteúdo. Bom, o primeiro grande mito sobre a mediação é que as pessoas costumam pensar que a mediação ela não dá conta de resolver o conflito. Por exemplo, as pessoas às vezes falam, não, mas o meu conflito é muito complexo, a minha briga é muito difícil, é muito complicado, a mediação não vai conseguir me ajudar. Ou pensam que, não, imagina, eu tenho que convidar a outra parte para participar, nunca que a outra parte vai querer. Por quê? Só um parênteses aqui para ficar mais claro. A mediação, ela acontece, né? Ela se inicia através de uma carta convite para outra parte, né? Quem faz essa carta convite é o próprio mediador. Então, só para ilustrar, a pessoa me procura como advogada mediadora, eu faço uma primeira reunião, um primeiro encontro, né? E recebo todas as informações do caso, a narrativa da pessoa. E aí eu envio uma carta convite, que é um documento, convidando a outra parte para conhecer o trabalho da mediação, conhecer esta mediadora advogada e entender como que funciona esse procedimento. E aí as pessoas falam, imagina que a outra parte vai querer aceitar este convite, participar da mediação? Nunca! E aí algumas pessoas acabam desistindo justamente antes de tentar. E aí eu digo sempre, né? Primeiro que eu digo que no momento em que você faz um convite desse para outra pessoa, imagine você dentro de um conflito. No momento que você convida outra pessoa para participar para conhecer o trabalho de uma tentativa de se resolver esse conflito amigavelmente, automaticamente você já está levantando uma grande bandeira branca no sentido de, olha, eu tô a fim de resolver de uma forma amigável, vem comigo. Eu sempre brinco, né, e que é uma brincadeira entre aspas, porque é verdade, que as chances disso dar certo é muito grande, porque a pessoa vai, pelo menos, né, falar, não, eu vou pelo menos ouvir e conhecer, porque fica até chato negar um convite desse, não é mesmo? Porque é só para conhecer algo novo para muita gente, algo fora do comum para muita gente, e algo que pode ser, sim, muito positivo. Então isso é um grande mito, tá? E aí, uma outra coisa que eu sempre falo para os meus clientes, que é o seguinte, deixa comigo, né? Conseguir este passo da outra parte, querer participar da mediação, é o papel do mediador, né? É o meu papel como profissional, conseguir trazer essa pessoa para dentro da mediação, apesar da dificuldade que muitas vezes a gente pode encontrar. Então, é um papel do mediador fazer essa parte, né, essa outra pessoa participar da mediação. Até porque, só para fazer um esclarecimento, é um processo voluntário, né, a mediação. Então, as pessoas precisam querer participar e as duas partes precisam aceitar um único mediador advogado como representante das duas partes, como a pessoa terceira isenta, neutra, que vai ajudar as partes a construir o consenso. Então, isso é um processo voluntário. Portanto, as partes têm que concordar. Então, esse é um dos grandes e maiores mitos que a gente tem, que a gente enfrenta, né? Como mediadores advogados. E claro, né? É importante frisar também que tem questões que precisam ser resolvidas no judiciário, e o judiciário está aí para isso, e é necessário. Mas é preciso que a gente entenda que as questões que devem ser judicializadas são questões que devem ser judicializadas, e não toda e qualquer questão. Tem questão que dá para a gente resolver de forma extrajudicial, de forma amigável, através da mediação, tá bom?
Um outro mito é dizer, né, que eu já complementei nessa minha colocação, que a outra parte não vai querer resolver através da mediação. Isso não condiz com a realidade, até porque quando a pessoa entra em contato com a mediação, entende os benefícios que a mediação traz, de rapidez, de maior controle do investimento para se resolver a questão, da possibilidade de você ter aquele acordo cumprido com maior facilidade, porque você vai escrever aquele acordo, todos os benefícios que a mediação te traz, inevitavelmente a pessoa realmente vai pensar muito bem, né, para aceitar esse convite, para participar da mediação, até porque o grande legado da mediação é, de fato, melhorar o diálogo da pessoa como indivíduo e da pessoa dentro do conflito, né? A primeira verdade deste vídeo, a mediação acontece através do diálogo, sim. A mediação, ela acontece, a técnica da mediação acontece através da fala, através da construção do diálogo, através de se entender o outro como um ser dotado de interesses, desejos, vontades que devem ser respeitados, assim como o seu. Então, as pessoas sempre falam, não, eu quero isso, quero aquilo, porque é importante para mim. Ok, a outra parte também vai querer algo, desejar algo que também é importante para a outra parte. Então, a mediação, ela traz esse olhar do outro não como um inimigo, não como um adversário, mas alguém que também é alguém. Também é um ser humano que precisa ser visto como tal. Uma outra verdade, a mediação, ela é mais barata do que o judiciário. Eu não gosto de falar isso dessa forma, mas é como nossos clientes colocam. Mas a grande verdade é que não é que a mediação é mais barata, ela é mais rápida, portanto o investimento é menor, né? O judiciário costuma demorar mais para se resolver a questão, por N problemas, né? Muitos problemas, como a quantidade de processos, a ineficiência do Estado, tem muitas questões que a gente precisa levar em conta, mas o fato é que a mediação, ela tem um prazo aí de, se estender muito, de 4 a 6 meses para sua resolução. Isso quando a gente está falando de uma questão bastante complexa e que envolve muitas questões. Nós aqui da Jusnova temos histórico de se resolver, né, um divórcio até a sua homologação em 1 mês e meio, 2 meses. Então, quer dizer, quando as partes estão bem resolvidas com as suas questões, a coisa caminha mais rápido. E bem resolvida de fato, porque tem gente que diz, não, a gente está super bem resolvido, a gente já está super acertado, a gente quer formalizar num papel o nosso acordo. E aí, quando você senta para fazer a mediação de fato, você vê que nem tudo está tão bem resolvido quanto você achava. Então, depende muito das partes, mas em geral, de fato, inevitavelmente, por mais complexo que seja, por mais difícil que seja, de fato a mediação se prolonga muito menos no tempo, ela é muito mais rápida, consequentemente, o investimento para se resolver a questão, que é mais rápido, é menor. Um outro mito a mediação não obriga o outro a cumprir a decisão. Isso é um grande mito, porque o acordo feito através da mediação, ele é homologado na justiça, ou seja, ele tem o carimbo da justiça, ele tem a chancela da justiça, ou ele é levado para escritura pública, né, para ser lavrado em escritura pública, como a gente chama. Então, tanto faz sendo escritura pública ou sendo homologação no judiciário, a chancela da obrigatoriedade do seu cumprimento é a mesma, é assegurada. Então, a outra parte, sim, é obrigada a cumprir aquele acordo, e de uma forma muito mais propícia, né? Porque já que ela mesma escreveu aquilo. Então, diferente do judiciário, por exemplo, que aquela decisão é imposta por um terceiro que de nada tem a ver com a questão. No caso da mediação, as próprias partes constroem e escolhem aquilo que elas estão dispostas a seguir. Então, não faria muito sentido uma pessoa escrever algo e se propor a cumprir aquilo e depois não cumprir. Caso isso aconteça, o não cumprimento, pode-se fazer uma nova mediação sobre aqueles pontos os quais não estão sendo cumpridos, ou também pode-se pegar esse acordo e executar na justiça, ou seja, você pode ter uma forçação, né, da execução, ou seja, você pode forçar que aquele acordo seja cumprido através da ajuda da justiça, mas é claro que o mais eficiente seria aí, de novo, uma nova mediação, porque é mais rápido, mais fácil e com um investimento mais baixo. Então, é bem mais eficiente.
Uma outra verdade é, o mediador, ele é um terceiro isento, assim como o juiz no judiciário. Sim, o mediador, ele é um terceiro isento e neutro, assim como o juiz. O juiz também é um terceiro isento e neutro. Porém, entretanto, todavia, o juiz, ele impõe a sentença para as partes. E o mediador nada impõe. O mediador apenas auxilia, acompanha as partes na construção do consenso, ou seja, as próprias partes constroem aquele acordo, o juiz, ele impõe aquele acordo, aquela sentença, né, que a gente chama. Então, tem essa diferença apenas na execução do trabalho. Mas, de fato, os dois são isentos e os dois são terceiros, neutros dentro do processo. Bom, foram essas verdades e esses mitos que eu separei para este vídeo. Se você gostou, dá um like aqui. Se você quer comentar, coloque o seu comentário. Adoro ler os comentários. E é isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!